O casamento de Charles e Camilla finalmente aconteceu em 9 de abril de 2005. Ele foi sendo adiado durante 34 anos porque eles estavam casados com outras pessoas e por um dia devido à morte do Papa. O casamento deveria melhorar a imagem de Charles e a realeza esperava que isso traria um fim à má publicidade que ele estava recebendo. Durante os últimos 30 anos, o príncipe Charles tem sido atacado e ridicularizado em alguns casos pelo seu comportamento e em outros por seus pensamentos estranhos. Para alguns, Charles é um gênio à frente de seu tempo. Para outros, ele é alguém que está enlouquecendo ou já enlouqueceu, ou ambos. Hoje vasculharemos a mente do homem que está mais tempo à espera de se tornar rei do que qualquer outro herdeiro do trono. A loucura do príncipe Charles. Este filme bem-humorado de 30 anos atrás mostra o príncipe como você nunca viu antes. O príncipe paspalhão ao invés do príncipe da nação. Charles já foi considerado engraçado no passado. O povo o considerava um herói. Ele até mesmo fazia a imprensa comer na sua mão. Eu sinto que eu estou aqui hoje como um fazão, dando um prêmio ao melhor atirador, pois eu levei alguns tiros nas costas e vocês ainda não conseguiram me abater. Mas então, as coisas mudaram e o povo passou a rir menos com ele e mais dele. O que foi, Muriel? Sua banana. O certo é ser o banana. No ano passado, pela primeira vez, uma enquete disse que mais pessoas preferiam que William assumisse o trono ao invés de Charles quando a rainha morresse. Após mais de 1000 anos de monarquia, a população está fazendo a pergunta que no passado seria um ato de traição. Será que Charles deveria mesmo se tornar rei? Por que Charles se tornou um alvo de chacota? Isso, em parte, é devido a ele opinar sobre praticamente todos os assuntos. 3 assuntos em específico instigam a loucura de Charles: religião, medicina e arquitetura. Em 1984, o príncipe chamou o projeto de uma extensão moderna para a Galeria Nacional como um carbúnculo monstruoso na face de um amigo tão amado e elegante. Quando ele fala de carbúnculos monstruosos e chama de obsoletas algumas práticas arquitetônicas, o que de fato já aconteceu, temos algo questionável. É desagradável quando ele começa a interferir na vida de outras pessoas. E também temos Deus. Os pensamentos de Charles sobre religião vão contra tradições importantes e duradouras. Durante os últimos 500 anos, o monarca inglês tem sido o governador supremo da Igreja da Inglaterra e o defensor dessa fé, a fé cristã. Porém, Charles disse que ele quer ser o defensor de todas as fés. Ele já elogiou o islamismo, o sikhismo, o budismo, o judaísmo, a Igreja Ortodoxa grega e muitas outras crenças não ortodoxas. Se ele não é capaz de ser o governador supremo da Igreja da Inglaterra com convicção, talvez ele devesse abdicar. A visão do príncipe Charles sobre a medicina é muito controversa. Desde 1982, ele tem dito que os médicos ingleses precisam tratar não apenas do corpo humano, mas também da alma humana. Tal abordagem pode se dar de diversas maneiras. Ela pode ser descrita como psicoterapia, religião, o poder das orações ou afins. Na minha opinião, ele está muito errado sobre a medicina, porém ele está rodeado de pessoas que reforçam essa visão. Em 2004, o príncipe sugeriu até mesmo enemas com café para prevenir e curar o câncer como parte da controversa dieta Gerson. Como Sua Alteza vai querer o café hoje? Por cima ou por baixo? Esse saco azul de enema não foi feito para café instantâneo, mas sim para uma marca orgânica especial. Não existe evidência alguma de que isso faça bem. Isso é inefetivo e tóxico. De onde veio esse tratamento bizarro? A resposta é bem surpreendente. Eu senti que precisava ir.
Loris van der Post ficou famoso por suas crenças místicas e por sua influência sobre os ricos e poderosos. Algumas pessoas dizem que ele é o responsável pelo lado esquisito do príncipe. Se o príncipe Charles disser que acredita em discos voadores, eu saberei dizer sua origem. A influência de Van der Post estava menos ligada à medicina e muito mais ligada a... E agora, José? Era algo filosófico e espiritual. A vida diária do príncipe também é bizarra. Charles, que tenta descobrir como as outras pessoas vivem e demonstrar interesse pelos menos afortunados da sociedade, tem 2 homens pagos pelo governo para lhe vestir pela manhã. Na juventude, ele precisou até de ajuda com as garotas. Eu o aproximei de várias garotas. Ele costumava trazê-las até o meu sótão. Nós pregávamos peças nele, trancando-os lá dentro. Após soltar suas feras, Charles precisou cumprir seu dever real casando-se com uma virgem que pudesse produzir um herdeiro. Eles pareciam estar felizes ao se casarem. Porém, o casamento logo ruiu e o povo sempre pôs a culpa desse fracasso em Charles. Quando havia problemas, Charles sempre buscava por ajuda em seu mentor, Van der Post. Essa decisão afetou toda a sua vida. Lawrence contactou um de seus amigos próximos, um psicoterapeuta chamado Dr. McGlashan, e encaminhou Charles a ele, o que fez com que a princesa Diana também fosse encaminhada a McGlashan. E Charles continuou tendo McGlashan como analista durante muitos e muitos anos. Você sabe quem é o analista atual do Charles? Sim, mas não vou dizer. Quanta maldade! Como foi que o bebê mais famoso do mundo foi parar em um divã? Após o intervalo, nós revelaremos alguns dos momentos-chave que levaram o príncipe Charles à terapia. Acabou de ser anunciado pelo Palácio de Buckingham que Sua Alteza Real, a Princesa Elizabeth, a Duquesa de Edimburgo, deu à luz a um príncipe às 21h14. Charles nasceu para se sentar em um trono e não em um divã. Porém, não era esperado que sua infância desse a ele muita confiança. Os melhores pais elogiam, amam, dão reconhecimento, apoiam e cuidam dos filhos, o que dá a eles a capacidade de atingirem seu potencial. Os inúmeros compromissos oficiais impedem que a princesa e o duque fiquem com seu filho tanto quanto gostariam. Os psicólogos dizem que os primeiros 5 anos das crianças são cruciais, porém os pais de Charles eram muito jovens e atarefados. Não há dúvida de que a rainha amava Charles e ele a ela, porém a rainha era uma mulher diferente. Faltava tato a ela. Quando ele era bebê, ela dava banho nele e contava histórias enquanto ele se sentava em seu colo, mas são poucas as evidências de que a intimidade e o tato se mantiveram quando ele ficou mais velho. Ela é uma mulher que se sente mais confortável com animais. Desejamos a esse importantíssimo jovem cavalheiro felicidades em seu 3º aniversário. Nos aniversários de 2 e 3 anos de Charles, nenhum de seus pais esteve presente. Para a criança, o amor é proporcional ao tempo que você passa com eles. É assim que eles sabem o quanto são importantes para você. Negligenciar seu filho naquele que é considerado o dia mais importante do ano para eles, o aniversário, é desastroso. Faz quase 5 meses desde que a rainha esteve com seus filhos, apesar de manter contato com eles por telefone durante sua viagem. Até mesmo quando Charles acompanhava os pais nas viagens, ele costumava ficar com as empregadas, como em Gibraltar, quando Charles e Anne foram ver os famosos macacos de Gibraltar com suas babás. Porém, havia vantagens. Aos 4 anos, Charles foi eleito como um dos 10 homens mais bem vestidos do mundo. Charles sempre foi uma criança muito sensível. Philip queria alguém dominante e forte, assim como a princesa Anne seria.
Aos 13 anos, o príncipe Charles foi enviado à antiga escola de seu pai, Gordonstoun, que tinha uma educação voltada para atividades físicas. Nessa escola, Charles descobriu que amava atuar quando sua participação em Macbeth foi manchete em todo o mundo. Ele teve 3 anos deprimentes lá. Ninguém quis ser amigo dele para não parecer um puxa-saco. Por isso ele ficou solitário. E quando ele começou a se adaptar àquele lugar, ele foi enviado à Austrália. Ele teve de passar mais um ano tentando se adaptar e fazer amigos para depois ser enviado de volta a Gordonstoun para as avaliações de educação. Foi um milagre ele ter conseguido tantos certificados. Além disso, muitos disseram que ele não entrou em Cambridge por mérito próprio, mas sim por ser príncipe de Gales. Veja as notas dele. Estudantes com certificados de nota B e D jamais entrariam em Cambridge. A ocasião foi tanto informal quanto formal, com o Lord Butler apresentando o príncipe Charles ao Sr. Dennis Marian, o professor sênior. Inicialmente, ele ficou bem receoso. A sugestão inicial, provavelmente vinda de áreas do governo, era de que ele ficaria por 2 anos e nós ministraríamos cursos especiais para ele, para que ele recebesse uma educação ampla. Assim que eu o entrevistei, eu vi que se ele quisesse se graduar com honras, ele conseguiria. Porém, isso obviamente traria uma pressão maior a ele do que a graduação comum. E assim, um jovem rapaz se junta aos calouros de Cambridge. Aqui, ele pôde relaxar um pouco e descobrir que gostava de comédia e tinha talento para isso. É incrível, senhoras e senhores, nunca vi algo parecido antes. Acho que peguei um dos grandes e... Isso foi hilário. Ele sempre foi ótimo em fazer imitações. Você já deve ter percebido como ele é bom não apenas em imitar pessoas, mas também em imitar sons. Eu amo fazer imitações e mímicas. Eu adorava atuar na escola e na universidade. De uma maneira estranha, tudo o que eu faço exige a capacidade de atuar de uma forma ou de outra. Ele estava sempre se divertindo, pois ele estava totalmente tranquilo e estudando assuntos dos quais gostava. Ele sempre teve interesse por história. Um dos seus supervisores disse que tinha interesse nesse assunto porque falava em sua maior parte da própria família. Mas não houve tempo para brincadeiras quando, há 10 meses de se formar, Charles foi investido como príncipe de Gales. A espada em sua cintura, a coroa em sua cabeça, o cetro dourado de suas mãos. Ao dar ao príncipe os símbolos desse cargo, a rainha não conseguiu ocultar o toque gentil de uma mãe. Talvez algumas pessoas possam pensar que isso é anacrônico e inadequado no mundo atual, o que talvez seja algo cínico, porém, acredito que isso tem um significado gigantesco se observarmos da maneira correta. Não é algo que um estudante comum costuma enfrentar pouco antes das suas avaliações de honras, sendo essa a razão de suas notas terem sido menores na reta final. Ele disse para mim que aquela provavelmente seria a última oportunidade que ele teria de fazer exatamente o que queria sem nenhuma interferência externa. Após Cambridge, Charles foi para a Marinha. Esse foi seu primeiro trabalho, a chance de provar seu valor e também seu destino, pois seu tio-avô Louis Mountbatten foi almirante de esquadra. Ele reverenciava bastante Mountbatten, como amava e admirava muito o seu tio-avô. Ele queria se destacar na Marinha para honrá-lo. Tecnicamente, Charles é um contra-almirante, mas o único navio que ele comandou foi um pequeno caça-minas. Ele fez um ótimo trabalho. Ele tinha inteligência, foco, era esforçado e tinha um humor autodepreciativo. Pode parecer algo pejorativo, mas ele tinha o que é chamado de qualidades de um oficial. Isso dá a uma pessoa uma experiência útil envolvendo responsabilidade e disciplina. A responsabilidade é o mais importante. Ela é a confiança que você recebe quando está lidando com outras pessoas. Assim você consegue quebrar a pressão da onda na popa e evita o risco de ser arrastado para dentro ou para fora. Nós estávamos em um exercício em Argosy
E, infelizmente, quando fomos puxar a âncora pela manhã para partir com a frota, o príncipe Charles viu que o cabo de telefone que cruzava o canal estava enrolado nas unhas da âncora. Eles passaram bastante tempo tentando se livrar do cabo e não conseguiram. Eles então tiveram de abandonar mais de 40 metros de correntes de bronze fosforoso, que era o item mais valioso para um caça-níqueis da Marinha que carregava. A Marinha criticou Charles. 3 meses depois, ele deixou o serviço ativo e recebeu de seus colegas um colar de assento sanitário. A Philly Productions apresenta um filme de terror. Após deixar a Marinha, Charles voltou a ser um cômico e fez 3 filmes de comédia que revelaram a sua psicologia, visto que ele era muito terno e vulnerável. Você pensa que manda em mim só porque tem pernas compridas. Eu vou te dizer apenas uma coisa. Enquanto isso não acabar, eu estou no comando. Foi culpa sua. Não foi. Foi sim. Foi sim. Você esqueceu. Não. Você entendeu tudo errado. A culpa é sua. Não ria. Já chega. Eu vou garantir que você sirva de exemplo. Espero que castiguem você por isso. Tudo isso porque eu tenho pernas curtas. Ele estava sempre contando uma história sobre uma arrecadação de fundos durante um passeio em Salisbury para reformar o telhado da catedral. Havia muitas pessoas por lá e ele encontrou uma mulher galesa bem gorda que disse: "Estou muito feliz em ter você como príncipe de Gales." E de repente ele falou: "Estou me recuperando de uma mastectomia." E ele respondeu: "Mas você deve estar se sentindo bem mais leve." E ela caiu na gargalhada. Ele encarou a resposta com bom humor. Nós temos muitos exemplos onde ele consegue dar ótimas respostas em um piscar de olhos. Ele era o máximo. Fora da Marinha, Charles nunca mais teve um trabalho em tempo integral, além de ser o príncipe de Gales, que é um trabalho que ninguém sabe definir bem. Em suas aparições públicas, Charles exibe seu humor autodepreciativo. Mas geralmente essas palhaçadas são apenas uma máscara. Por trás dela existe um desejo por seriedade. Em 1973, Charles conheceu o homem que influenciou esse lado de sua personalidade. Há coisas na vida que as pessoas não gostam de comentar. Não há mal nenhum nisso. Há certas relações que não devem ser expostas ao mundo porque elas não pertencem ao mundo. Não fazem parte dele e seriam arruinadas por ele. Quando o príncipe conheceu Lawrence, ele expressou seu interesse por Jung. E Lawrence o encaminhou à sua esposa, que também é uma pessoa questionável. Como paciente, sim. O herói de Van der Post, Carl Jung, é um dos psicanalistas mais famosos da história. Jung acreditava que nós somos movidos pelos desejos espirituais tanto quanto somos movidos pelo sexo. Imagens de deuses e demônios habitam nossos sonhos. O príncipe Charles passou a acreditar nisso. Lawrence era fascinado por Jung e o conhecia muito bem. Voluntariou-se e disse que ficaria feliz de ensinar ao príncipe sobre as obras de Jung, o que deu origem a uma relação de mais de 20 anos, durante a qual, sem dúvidas, Lawrence foi a figura mais influente no desenvolvimento pessoal de Charles. Tanto que, em 1977, ele e Van der Post foram ao Quênia. Eles repetiram a viagem que Jung havia feito 52 anos antes e que havia sido uma importante jornada de autodescobrimento. Lawrence era um grande bajulador. Ele soterrava o príncipe com cartas e bilhetes onde elogiava constantemente o jovem. Ele o comparava com os mais ilustres pensadores do seu tempo. Ele afirmava que o que Charlie dizia continha grande sabedoria. Para um rapaz que se deixava impressionar facilmente, isso era maravilhoso. Van der Post e Jung teriam uma enorme influência nas ideias de Charles sobre medicina, arquitetura e religião.
Charles parecia precisar da sabedoria dos mais velhos. Outro ancião que o influenciou foi seu tio-avô, o Lord Louis Mountbatten, que era mais rígido com o jovem príncipe do que Vanderpost. Certa vez, Charles alterou seu plano de férias, acarretando mais trabalho a outras pessoas, o que deixou Mountbatten furioso. Mountbatten escreveu uma carta a ele em tom duro, dizendo: "Sua decisão é indefensável. Você está se transformando em seu tio-avô David. Percebo as mesmas frivolidades e irresponsabilidades surgindo. Você precisa se firmar e não virar o seu tio-avô David." O tio David do príncipe Charles, conhecido como Edward VIII, precisou abdicar, pois queria se casar com uma mulher divorciada. Foi algo traumático para a família real. Durante a década de 70, Charles foi o solteiro mais cobiçado do mundo. Ele festejava muito e estava rodeado de mulheres, mulheres e mais mulheres. Não era um número enorme de mulheres, mas havia sim um bom número. Eu conheci algumas delas, como Davina Sheffield, que é um nome que sempre surge à mente. Era uma moça adorável. Nós a achávamos que era algo sério, mas acabou não dando certo por conta do passado dela, que era visto com maus olhos por certas pessoas. Uma das namoradas de Charles posou para Penthouse, o que não foi uma surpresa para seu amigo Louis, que apresentou muitas garotas a ele. O príncipe Charles, por algum motivo, gostava de mim e eu o ajudei dando conselhos de como se comportar perto das mulheres e como tratá-las, a não ser muito bonzinho, a ser firme, forte, másculo, a se fazer de difícil e a ser durão. Todas as mulheres já sabiam quem ele era, então era isso que ele tinha que fazer. A alegação mais extraordinária que Louis fez foi que, certa vez, na década de 70, Charles compartilhou uma mulher com outros 2 jogadores de polo famosos. Um deles era o pai de Sarah Ferguson. Jane? Sim, Jane Ward. Como ela era? Ela era bastante ativa. Ela tinha um caso com o gerente do clube. Quem era ele? O Major Ferguson. Ela tinha um caso com John Roswell, o melhor jogador da Inglaterra. E ela tinha um caso também com o príncipe Charles. Pelo que eu fiquei sabendo, eu soube apenas desses 3. Até agora. Ao se aproximar dos 30 anos, Charles foi sendo pressionado cada vez mais a se casar, tanto pelo seu pai quanto pelo Lord Mountbatten. Ele indicou ao príncipe Charles que, após um período de libertação das suas feras, ele deveria encontrar uma linda, adorável e adequada garota inglesa, sem nenhum relacionamento prévio. Mountbatten tinha um enorme desejo de que o príncipe Charles se casasse com a sua neta, Amanda Nettingall, que era particularmente encantadora, inteligente e atraente, que seria uma linda rainha. Mountbatten quase teve sucesso, porém ele exerceu muita pressão quando os 2 lados ainda estavam indecisos. Eles queriam decidir por conta própria. No fim, o príncipe de Gales teve que confrontar seu tio-avô com firmeza, dizendo: "Por favor, deixe-nos em paz. Nós vamos nos decidir por conta própria, no nosso próprio tempo, e chegaremos às nossas próprias conclusões." Então, pela primeira vez, o príncipe de 31 anos precisou confrontar a morte de alguém a quem ele amava muito. Os que descem ao mar em navios, marcando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas no profundo. O assassinato do tio-avô foi um grande choque para o príncipe de Gales, quase como se um dos seus braços tivesse sido cortado. Foi como se ele estivesse no meio do mar e tivesse perdido a âncora mais importante e valiosa que ele tinha na vida. Em 1981, o príncipe Charles fez aquilo que Mountbatten havia recomendado e ficou noivo da mais perfeita beldade inglesa, a Lady Diana Spencer. O casal ficou de frente com a imprensa. E acredito que vocês se amam.
É claro. O que quer que seja o amor, depende da sua interpretação. Significa duas pessoas felizes juntas. Sim, então meus parabéns. A verdade simples é que ele não a amava. Acredito que ele sabia disso e que hoje ele sabe exatamente o que é o amor. Ele foi encurralado e, estando com sua guarda baixa, não conseguia mentir. Lawrence Vanderpost, o guru do príncipe, esteve com ele em espírito durante sua lua de mel. Charles escreveu: Diana está eufórica conversando com os marinheiros e cozinheiros, enquanto eu permaneço como um ermitão no deck, afundado em pura alegria em um dos livros de Lawrence Vanderpost. Podemos ver seu filho, Sua Alteza Real? Charles fez então uma escolha bastante pessoal. Ele escolheu Vanderpost como padrinho de seu filho. É absurdo escolher um homem de 75 anos como padrinho para seu filho. Estou convencido de que Charles estava dizendo, conscientemente ou não, esse homem é meu padrinho. Eu coloco em suas mãos minha vida espiritual e moral. Vanderpost e Young iriam influenciar os pensamentos de Charles sobre medicina, religião e até arquitetura. Os pensamentos de Vanderpost eram incomuns até quando o assunto era a fidelidade conjugal. O príncipe deve ter assimilado outro aspecto da vida de Lawrence, alguém que era, em termos simples, um mulherengo. Vanderpost tinha uma esposa e uma amante de longa data. Young, o herói tanto dele quanto de Charles, também teve duas mulheres em sua vida. Vanderpost não achava errado o príncipe ter uma esposa e uma amante. Tudo acabaria em confusão. O casamento de Charles e Diana deveria ser um final feliz. Mas logo ficou claro que o casal não estava nada feliz. Ela o amava. Ela me disse que o amava. E ela acreditou inicialmente que ele a amava? Sim, ela ficou desapontada, foi algo triste. Se você possui uma graduação acima da média e se casa com alguém com um nível educacional inferior, em pouco tempo você não terá mais sobre o que falar no café da manhã. Acredito que o que realmente destruiu a confiança dele foi seu casamento desastroso com Diana. Ele não compreendia o que estava deixando Diana tão infeliz. Ele não conseguiu lidar com isso. Ele é um homem carente. Ele precisava de uma esposa que o apoiasse, que estivesse ao seu lado, que inflasse seu ego e que conversasse com ele sobre seus problemas, preocupações e os rumos que ele queria tomar na vida. Ela estava tão preocupada consigo mesma que não foi capaz de dar nada a ele. Os dois estavam a quilômetros e quilômetros de distância. Charles também estava começando a ter problemas com sua vida pública. A imprensa começou a caçoar de suas paixões. As paixões por arquitetura antiga, pensamentos espirituais excêntricos e medicina alternativa. O príncipe não tornava fácil a missão do povo de levá-lo a sério, visto que ele também admitiu conversar com frutas e vegetais. Não dá vontade de comê-los? Assassino! O que foi, Charles? Nada, querida, só estou conversando com os vegetais. Ele diz coisas com as quais concordo, coisas que fazem sentido para mim. Ele tenta não ser politicamente correto, o que é ótimo. Não precisamos de pessoas politicamente corretas, precisamos de pessoas honestas. O príncipe Charles se transformou em um problema social, certamente contra a sua própria vontade. O pensamento mais preocupante e perigoso de Charles envolve a medicina. Em 1982, por influência de Vanderpost e Jung, Charles começou a manifestar suas posições controversas. Ele afirmou que os médicos precisavam utilizar técnicas de medicina alternativa bem mais do que estavam utilizando. Tal abordagem pode ser descrita como psicoterapia, religião, o poder das orações ou afins, mas ela representa o aspecto invisível desse universo
que, apesar de não falseável nos termos da ciência ortodoxa da forma como o homem a organizou, clama por nós para que mantenhamos nossas mentes tão abertas quanto possível e para que não a ignoremos como mera magia. Durante os últimos 20 anos, Charles esteve discutindo com um dos médicos mais renomados da Inglaterra. Ela é uma pessoa divertida e adorável, mas eu não vou dar sermões a ele. Eu apenas acredito que ele está equivocado sobre a medicina. Obama tem sido um dos que mais vem combatendo a medicina complementar durante os últimos 20 anos, e ele deu declarações fortes quanto ao príncipe quando ele falou sobre a terapia Gerson no fim de junho do ano passado. A dieta Gerson consiste em comer frutas e vegetais liquidificados e realizar regularmente enemas com café para limpar o sistema e combater o câncer. A terapia Gerson está longe de ser benéfica. O paciente acaba efetivamente ocupando grande parte de sua vida produzindo essa dieta que, para mim, não parece nada apetitosa e que envolve a compra de equipamentos e alimentos específicos e a dedicação de tempo para a fabricação dessas misturas, além da adição costumeira dos enemas com café, e isso é tóxico. Muitos acreditam que terapias alternativas não são prejudiciais, porém Ball discorda. Elas podem impedir de maneira indireta que os pacientes morram ao negarem terapias que podem comprovadamente ser a cura. Por coincidência, 2 dias atrás eu vi uma linda mulher na casa dos 40 anos que permitiu que um câncer de mama se desenvolvesse ao ponto de se transformar em uma úlcera de pele. E difícil de ser controlada, enquanto fazia o consumo de um coquetel de ervas e vitaminas. Foi realmente muito triste. Quando ela abre a boca para dizer essas coisas aparentemente estúpidas vindas de outras pessoas, por ele ser o futuro rei, nós devemos ouvir o que ele tem a dizer. Tenho certeza que ele não teria essa mesma influência se ele fosse apenas Charles Windsor de Basingstoke. Eu disse, Sua Alteza Real, eu não posso concordar com você sobre a medicina, mas você tem razão quanto aos arquitetos. No decorrer da década de 80, Charles fez ataques à arquitetura moderna e quis fazer algo a respeito. Em 1989, ele anunciou que tinha um sonho. Charles deu início à construção da Vila Modelo de Poundbury em suas terras em Dorset. Poundbury seria sua resposta aos críticos e a materialização de sua visão de uma vila inglesa perfeita. Como uma peça de arquitetura moderna, ela é claramente pobre e vergonhosa. Como uma cidade que é toda feita de chocolate, ela é boa. Tudo depende do que você pode e quer. E o que o príncipe Charles queria era criar uma terra de fantasia. Esse é um templo do poder. Na verdade, é uma subestação elétrica na forma de um pequeno templo romano. Eu a considero cósmica, grandiosa e um pouco pretensiosa. Nessa pequena placa amarela está escrito risco de morte e as portas não são como as romanas, são feitas de madeira barata, que você pode encontrar em qualquer loja de materiais de construção. E se olharmos por aqui, vamos ver outro estacionamento, Pontbury. Ao fundar Poundbury, Charles prometeu que o povo comum poderia morar aqui. É muito importante que seja possível ter casas a preços acessíveis, que sejam moradias sociais ou casas feitas por alguma ONG. Acredito que será difícil garantir que essas casas permaneçam sendo acessíveis. As casas em Poundbury hoje custam a partir de 300 mil libras. Dá para imaginar que, na mente de Charles, os moradores daqui seriam cidadãos modelo que se escondem atrás da franja quando erram. Eu acho o local agradável. Ele é bem construído. Eu gosto bastante daqui. As lojas ficam próximas, as travessias são boas e rápidas. Não consigo imaginar um lugar melhor. Ele está na cidade hoje, porém, ele não vem a essa parte da cidade.
A ideia de Charles está à beira do fracasso. Grandes empreendimentos e construtoras estão chegando a Poundbury com os planos do príncipe de construir 31 prédios, alguns deles com até 5 andares. Se você fosse uma empreiteira e tivesse comprado um pequeno terreno, você construiria vários apartamentos e lojas, aproveitando bem o espaço para ter um grande lucro ao vendê-lo. Nós estamos muito tristes com isso. Todos que ouvem falar do projeto ficam impressionados e desapontados, assim como eu estou. É triste ver os moradores locais preocupados com Poundbury se tornando uma grande corporação e a população se sente injuriada pelo ducado e pelas empreiteiras. Charles sempre foi cheio de contradições. E uma delas é que, apesar de sempre ser formal em público, muitas evidências sugerem que ele é um homem apaixonado em privado. Por exemplo, veja o escândalo de Camila. O mundo todo morreu de rir quando ele falou que queria ser um absorvente. Eu queria viver dentro de suas calças, seria muito mais fácil. O que você iria ser? Uma calcinha? Você reencarnaria como uma calcinha. Ou, com a sorte que tenho, um absorvente. Como alguém fica de cabeça erguida depois disso? Qualquer pessoa iria querer cavar um buraco e se esconder nele, mas não ele. Ele continuou seguindo em frente. Ele continua sempre seguindo em frente, apesar de ser atacado e ridicularizado, pois ele acredita nas coisas que faz. As crenças do príncipe quanto à medicina e arquitetura podem provocar polêmicas, porém não são tão indiferentes para a Constituição, o que não é o caso para a religião. Desde 1534, nunca houve um rei ou rainha que não jurou ser um defensor da fé, que é a fé da Igreja da Inglaterra. Em 1994, Charles disse que não queria ser um defensor da fé, mas um defensor das fés. Querer ser alguém que de alguma forma sente que todas as fés levam ao mesmo Deus é algo inconcebível na doutrina cristã. Eu não queria que fosse assim, mas é o que o cristianismo prega. No entanto, Charles desenvolveu um interesse por muitas outras religiões além da fé anglicana. Talvez a maior controvérsia seja a visão do príncipe sobre o islamismo. Ele já elogiou por não ser espiritualmente vazia, ao contrário do Ocidente. Ela é parte da nossa herança, não algo à parte. Mais do que isso, o Islã pode nos ensinar atualmente uma forma de compreender e viver o mundo, e o cristianismo, por ter perdido isso, tornou-se mais pobre. O que ele deseja do islamismo é o seu cerne místico, sua arquitetura e a forma como manteve sua integridade. Ele está sempre falando sobre os elementos mais moderados do Islã, muitos dos quais foram soterrados pelos ruídos do fundamentalismo. As opiniões e atitudes de Charles podem ser progressistas, mas se ele não conseguir fazer o juramento de ser o defensor da Igreja da Inglaterra contra as outras fés, as consequências constitucionais serão imensas. A Igreja deixaria de ser ligada ao Estado. Seus 26 bispos perderiam seus assentos na Câmara dos Lordes e o Papa poderia até mesmo reimpor sua autoridade sobre os anglicanos. Se ele não é capaz de ser o governador supremo da Igreja da Inglaterra com convicção, talvez ele devesse abdicar. O aspecto mais peculiar da espiritualidade de Charles é seu interesse pelo oculto e pelo cristianismo esotérico. Os gurus de Charles, Van der Post e Jung, eram fascinados por esses pensamentos estranhos e perturbadores. Van der Post acreditava até ser um cavaleiro da Távola Redonda e uma reencarnação dos templários que protegiam o Santo Graal.
Em algumas de suas cartas mais alucinadas, ele alegou que havia conhecido em suas viagens pessoas que eram reencarnações de várias figuras medievais. Essa era uma das táticas que ele usou em milionários que poderiam fornecer-lhe dinheiro. Ele garantia a essas pessoas que, assim como ele, elas seriam até mesmo reencarnações de cavaleiros da Távola Redonda e que elas poderiam se unir a eles em uma cruzada para salvar a sociedade moderna. Essas crenças faziam parte de uma tradição cristã obscura. Charles também financia a Academia Temenos, uma pequena organização que estuda de tudo, desde fantasmas ao paradeiro do Santo Graal. Em grego, Temenos significa o jardim sagrado em frente ao templo. São 10 princípios básicos que inspiram o trabalho da Temenos. A aceitação do divino, o amor ao conhecimento como a base essencial da civilização, a visão espiritual como a fonte vital da civilização, a manutenção das tradições reverenciadas da humanidade, recordar a nós mesmos e a quem ensinamos a olhar para cima e não para baixo. No jardim da sua residência em Highgrove, Charles construiu um templo para suas ideias sobre arquitetura e espiritualidade. Ele construiu um santuário. É um local que ele visita regularmente. É um pequeno prédio que fica na floresta. Seu interior é simples. Ele tem alguns vitrais lindos e um ou dois pequenos ornamentos. Parece um lugar onde é possível encontrar paz. Mas as chances de paz para Charles estavam para acabar. Em 1996, Charles e Diana finalmente se divorciaram. Após isso, houve a colisão em Paris que a matou. Quando Charles foi buscar o corpo de Diana em Paris, ele pareceu manter a compostura. Seu rosto expressava uma tristeza profunda. O abatimento estava quase esculpido em seu rosto. Os anos de turbulência e tristeza eram visíveis. O único lado positivo dessa fase foi que o grande peso foi tirado dos ombros dele, pois ela não estaria mais lá à espreita para tirá-lo das manchetes, mudando o corte de cabelo ou usando um chapéu novo para importunar a vida dele. Algo que acredito que ela continuaria fazendo com muito prazer. Sim, eu estou bem. Agora estava a cargo dele lidar com os desafios de cuidar dos filhos adolescentes. No entanto, Charles fica bem mais tranquilo em público do que seus pais ficavam ao seu lado. Afinal, isso foi algo pelo qual ele já passou. É natural que tenhamos simpatia por alguém que foi criado em uma família que aparentava ser bastante disfuncional. Pela sua infância, por ter pais distantes durante grande parte de sua vida e pelo que acontece dentro do Palácio de Buckingham e em outros lugares também. Eu lamento sim pela infância que ele teve, mas eu não consigo ter simpatia por ele. Realmente não consigo. Apesar dessas dificuldades, Charles às vezes ri de si mesmo, como quando ele perguntou a Fiona Harold qual era a função de um treinador de vida. Ele estava curioso quanto ao assunto. Quando eu expliquei que se tratava de tornar claro o que uma pessoa buscava na vida e como trilhar esse caminho para alcançar esse objetivo, ele respondeu com bom humor: "Minha nossa, é disso que eu preciso." Ele demonstra um ótimo senso de humor ao alfinetar a si mesmo. O palácio espera que o segundo casamento de Charles seja feliz e ajude a restaurar sua reputação e sua popularidade. Eu consigo ver o motivo de ele sempre dizer que a relação que os dois têm é indispensável. Eu posso ver que ela é uma fortaleza para ele. Sim, pois ela é como uma mãe. É o que eu imagino. Não consigo explicar de outra forma. Charles espera ter uma ouvinte mais compreensiva para suas profundas, mas às vezes complexas crenças sobre o universo.
Talvez devamos aceitar que é a vontade de Deus que o indivíduo não ortodoxo esteja fadado a anos de frustração, ridicularização e fracasso para que ele cumpra seu papel no esquema das coisas até que seu dia chegue e a humanidade esteja pronta para receber uma mensagem. Senhor, aqui nós não usamos a palavra lunático em relação à Sua Majestade. Charles pode até encontrar conforto no passado, tendo frequentemente defendido George III, o Rei Louco. Quando os criminosos eram coagidos a falar, primeiro eram mostrados os instrumentos de sua tortura. O rei está vendo os seus. Peguem o rei! Este filme brilhante mostra como George III era tratado. Charles diz que foi algo injusto, talvez por ele se identificar bastante com o sofrimento de George. Eu sou o rei da Inglaterra. Não, senhor, você é o paciente. O fato de o povo questionar se Charles um dia será rei mostra o quão controverso ele se tornou. Agora, muitos se questionam, será que Charles deve ocupar esse cargo? Quando a rainha morrer, haverá um crescente consenso de que a monarquia neste país já não tem nenhum dos aspectos benéficos que teve no passado. A partir desse ponto, o lado republicano dentro de nós começará a dizer: a rainha foi aceitável, Charles não é. Eu, Charles, príncipe de Gales, declaro-me seu súdito de corpo e vida e de adoração terrena. Será que esta será a única coroa de Charles? Creio que tem sido muito difícil para ele ser o herdeiro do trono por tanto tempo, mas, por outro lado, todos estão vivendo por mais tempo e a rainha também viverá. Eu espero que quando o príncipe Charles subir ao trono, ele viva por bastante tempo. No pior dos casos, teremos seu filho subindo ao trono ainda bem jovem. Charles acredita que se tornará rei. Não creio que ele esteja se preparando para entregar a coroa a William ou abdicar. Acredito que ele será rei e também que ele será um ótimo rei.